gente, hoje começa um desafio de 21 dias de autonomia na cozinha. Então, na verdade, essa proposta eu quero estar mais perto, né? Eu quero ficar mais perto de vocês para tirar dúvidas. Então, a partir de hoje, todos os dias, nesse mesmo horário, 10 horas da manhã, nós vamos começar uma live aqui, de forma bem despretensiosa, na verdade. Eu quero tirar todas as dúvidas, eu tô recebendo bastante dúvida no meu inbox, no meu direct, e eu resolvi fazer essas lives também, porque às vezes uma dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de outros, então ao invés de ficar respondendo um por um ali no direct, eu resolvi fazer essas lives para trazer essas dúvidas, porque talvez pode te ajudar também, não é verdade? E vai ser muito legal. Bem-vinda, Neuza. Vão ter vários convidados também, então não vai ser só eu falando direto. A ideia é a gente mesclar mesmo, então vai ter dias que eu vou fazer algumas receitas simples na minha cozinha, sem aquela coisa de filmar, de preparar muito, sabe? Eu vou abrir ali a despensa, ver o que tem e a gente cria alguma coisa até para dar inspiração, para servir de inspiração para vocês, porque quantas vezes a gente não abre a geladeira de casa ou o armário e fala, caracas, não tenho comida, não tenho nada para comer. E não é bem assim. Muitas vezes a gente acha que não tem comida, mas tem. É só a gente olhar com um pouco mais de cuidado, de atenção, e com criatividade a gente consegue criar uma comida super gostosa, saborosa e saudável. E também vou trazer vários convidados. Eu conheço bastante pessoas nessa área de gastronomia. Eu quero trazer convidados para falar sobre diversos assuntos. Amanhã nós vamos ter uma convidada super especial, uma confeiteira, e nós vamos falar sobre cozinha que transforma. Então, a minha ideia com esse desafio é realmente motivar vocês a cozinharem mais e a cozinhar de forma mais saudável. Porque com tudo isso que a gente está vivendo, com essa crise, a gente já estava com eu acho que esse movimento de voltar a cozinhar já estava acontecendo. E agora a gente consolidou muito mais isso, né? Eu acho que todo mundo está sendo obrigado a cozinhar devido à quarentena. E quando tudo isso acabar, vamos ter que continuar cozinhando? Sim. São vários os motivos que fazem com que a gente cozinhe mais. Vários motivos diversos, né? Seja ele por motivo de saúde, se você tem algum problema de saúde, precisa cozinhar de forma mais saudável para controlar esse problema de saúde. Seja por uma busca de bem-estar, mais disposição, mais energia, mais vigor para poder fazer as suas coisas, seja para você não ter problemas de saúde, evitar problemas de saúde futuro, ou simplesmente seja por um motivo econômico, né? Essa crise tá pegando muita gente, vai pegar muita gente, e a verdade é que a gente vai ter que cozinhar mais em casa. Não dá mais para ter os mesmos hábitos de consumo que tínhamos antes, que muita gente tinha antes, e agora realmente é um momento de pisar no freio e cortar gastos, né? E um dos gastos que a gente precisa cortar é comer fora, é terceirizar a alimentação. Então, para que a gente vai terceirizar uma coisa que você pode fazer muito bem feita, pode fazer com maestria, não é verdade? Isso não quer dizer que você não vai comer fora nunca, mas talvez diminuir essa quantidade de idas a restaurantes, ou ao invés de comprar comida, você mesmo fazer a sua comida. Então, a ideia dessas lives, de todos os dias estar aqui, é para motivar você, para mostrar que cozinhar é muito bom. Cozinhar traz muitos benefícios que extrapolam o ato de comer, né? Cozinhar, eu quero
mudar um pouco essa mentalidade de que cozinhar todo dia é uma coisa chata, é uma coisa de obrigação, sabe? De fazer o trivial, arroz e feijão e ser aquela coisa maçante de que, putz, eu não tenho criatividade, eu tenho que criar receita e todo dia como a mesma coisa e enche o saco, todo dia ter que pensar numa receita, porque rotina cansa, né? A rotina cansa todo mundo, né? E como que a gente pode fazer isso de uma forma mais prazerosa? Como que a gente pode buscar inspiração para fazer receitas diferentes todos os dias? Como que a gente pode fazer coisa gostosa com simples? Porque é um outro mito que se criou na alimentação saudável, que para fazer comida saudável é caro, é demorado, não é para todo mundo. Isso é um mito que contaram pra gente, né? Tem gente que acha que comer saudável é você acordar de manhã e todos os dias tomar um leite de amêndoa, adoçado com tâmara e coisas muito caras, sabe? Coisas, aqueles ingredientes, assim, a gente vê umas receitas com ingredientes que nunca ouviu falar na vida e que, tipo, super difíceis de achar, você só vai achar em empórios especializados e tudo. Não é isso. Essa não é a minha praia, essa não é a minha intenção. Eu acho que a comida simples é uma comida gostosa. Eu acho que eu proponho esse resgate da comida simples, da comida caseira, da comida ancestral, que é aquela comida que os nossos avós faziam, que os nossos pais faziam e se perdeu. Então eu acho que é o momento da gente fazer esse resgate, da gente reencontrar sabores, ressignificar esses sabores. A gente não precisa gastar muitas horas na cozinha para cozinhar bem, a gente não precisa gastar rios de dinheiro para fazer uma comida boa e uma comida saudável, né? A comida boa é para todo mundo. Comida saudável, ela pode ser acessível, ela pode ser simples. A gente só precisa aprender a mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de buscar as informações. E eu acho que informação tem muita na internet, muita. Tem tanta que gera confusão. E a gente muitas vezes não sabe como lidar com esse monte de informação, né? Basta ver quantas milhões de receitas você já salvou aí no seu Instagram ou Facebook e nunca fez nenhuma receita. Então, para que ter tanta receita se a gente não sabe usar essa informação, né? Então, essa é o meu propósito aqui, é ensinar você a organizar essas informações, organizar essas ideias, ser mais criativo e buscar uma inspiração. Então, a minha proposta é: busque uma inspiração, seja ela qual for. Comer bem, comer saudável é uma escolha muito pessoal, é uma escolha única, que só você pode fazer por você mesma. A gente está falando em qualidade de vida, em saúde, em sustentabilidade, a gente fala em um monte de coisa, né? Quando a gente fala de alimentação saudável. E essa escolha, ela é sua. As pessoas mudam a alimentação por motivos variados. Tem N motivos para você querer mudar a sua alimentação. Como eu falei, né, no começo. Seja por uma doença, seja por querer evitar uma doença, seja pelo meio ambiente, seja, enfim, qualquer que seja para uma dieta, para perder quilos, para emagrecer, seja para se sentir melhor consigo mesma, com seu corpo, enfim, qualquer que seja a sua motivação, encontre essa motivação, porque é isso que faz com que a gente queira uma mudança. Nenhuma mudança é simples, nenhuma mudança acontece de um dia para a noite. As mudanças, elas acontecem de forma gradual e ela exige realmente que você tenha um foco e um querer. Você tem que saber o porquê. Por que eu estou querendo fazer isso? Por modismo? Não. Eu realmente tenho um motivo intrínseco muito grande. Né? Então eu quero fazer isso por mim, não é pelos outros, não é pela minha família, não é por mim.
Então, encontre esse motivo, porque isso vai fazer toda a diferença, toda a diferença. Alimentação é um projeto a longo prazo. A gente não vê um resultado agora. Às vezes vê, porque você come e você já sente ali na hora se aquilo caiu bem ou não, né? Então tem algumas coisas que você consegue perceber na hora, uma mudança, né? Se você tá com energia, se caiu bem, se fez boa digestão, se aquela comida me trouxe boas energias, você consegue sentir. Mas a grande sacada da alimentação é a longo prazo. É igual academia. A gente faz academia, é gostoso, né? E fazer um exercício, se movimentar, dar aquela sensação. Só que o grande resultado da academia é no longo prazo. Não é agora. Não é em uma semana. É uma construção que se faz para o longo prazo. Então, da mesma forma, é a alimentação. Então, a gente sempre fica desmotivado na alimentação porque quer um resultado imediato, né? Acha que é igual dieta. A alimentação saudável não é dieta, é uma mudança de pensamento, é uma quebra de paradigma, é uma reeducação alimentar. É algo que a gente faz pensando no longo prazo, né? Pensando em ter uma velhice saudável, pensando em ter disposição, pensando em não ter doenças, pensando no meio ambiente, pensando numa série de coisas, né? Que no final, o maior beneficiário de tudo isso somos nós, né? É o que a gente está vendo agora com essa crise toda. Com toda essa desconexão que se criou na alimentação, todo mundo está pagando por isso, né? Eu espero que agora as pessoas parem um pouco para pensar que as nossas escolhas, elas vai afetar a gente também, vai afetar todo mundo. As pequenas escolhas de cada dia, vai chegar uma hora que a conta vai chegar, né? A conta chega, não adianta. Bom, gente, eu tô falando, eu vou tirar algumas dúvidas aqui que chegou pra mim. Se alguém tiver dúvida, você que tá participando, tiver qualquer dúvida, pode escrever aqui pra mim que eu vou responder, tá? Então, a ideia é todo dia responder dúvidas de vocês. Mandem corações, que eu adoro coraçõezinhos. Gente, eu gosto muito de estar aqui falando com vocês, assim, muito mesmo. Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Às vezes eu ficava chateada quando eu trabalhava em escritório, que eu não conseguia ter muitos contatos com clientes. E quando eu abri o restaurante, nossa, era algo que me dava muito prazer falar com os meus clientes. Fazer a comida e servir e ter esse contato direto com os clientes é maravilhoso. Eu amo. E por isso, mais um motivo que eu resolvi estar aqui e ter esse contato mais próximo com vocês. Todos os dias estaremos aqui neste canal. Pessoal do Facebook, infelizmente eu ainda não estou conseguindo fazer as lives simultâneas para o Insta e para o Face. Em breve eu pretendo conseguir fazer isso, nem no YouTube também, mas eu vou disponibilizar esse vídeo para o Facebook e para o YouTube. Então, quem tiver dúvidas, qualquer dúvida, me deixa comentários, me manda no direct, me manda mensagem, porque eu vou usar esse espaço para responder todas as dúvidas e depois eu vou disponibilizar o vídeo lá e aí todo mundo vê e todo mundo fica feliz. Bom, eu tenho aqui 2 perguntas que eu selecionei e aí eu vou entrar em cada uma delas com detalhes. Amanhã eu tenho uma convidada, uma confeiteira. Nós vamos falar sobre a cozinha que transforma. Então vai ser muito bacana, vai ser um bate-papo, esse mesmo horário às 10. E aí no domingo eu volto, só eu, onde eu vou tirar mais dúvidas. E se tudo der certo eu faço uma receitinha também, uma receitinha prática, né? Eu vou começar a fazer agora algumas lives com receitinhas também, que eu acho importante.
Bom, a primeira pergunta, eu deixei uma caixinha, tá? Para quem não viu, vai ficar sempre uma caixinha lá no meu stories para perguntas, para quais são as suas maiores dificuldades. Às vezes, uma coisa que parece tão simples para um, mas não é para o outro. Então, eu resolvi também fazer essa live para tirar dúvidas de todo mundo. Ao invés de ficar respondendo um por um, eu vou responder todas as dúvidas aqui, porque aí serve para todo mundo, né? Às vezes uma dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de mais pessoas. Bom, uma pessoa me mandou assim: eu tenho muita dificuldade onde encontrar os produtos. Então a pergunta foi: qual a sua maior dificuldade em se alimentar saudável? E aí a pessoa respondeu assim: a maior dificuldade é onde encontrar os produtos, né? Onde achar os produtos. E eu recebo muita pergunta diariamente. Onde encontrar quinoa? Onde comprar cúrcuma? Onde comprar semente X ou Y? Onde comprar X ingrediente? De acordo com as receitas que eu vou postando lá. E, gente, a resposta vai depender muito de onde você mora, de qual cidade você mora. Por exemplo, quinoa, você acha em supermercado, mas aí você tem que saber aonde procurar. Porque quando a gente está começando na alimentação saudável, a gente não tem uma curiosidade em buscar outros departamentos no supermercado, né? É tão automático você comprar sempre as mesmas coisas, então acaba não explorando o restante do supermercado. Então, tenta ir naqueles departamentos onde vendem produtos integrais, produtos orgânicos, produtos naturais. A maioria dos mercados hoje em dia, os mercados maiores, né? Não mercadinhos de bairro pequenininhos, mercados maiores, grandes redes, já tem um departamento só para esse tipo de produto. Então, a maioria dos supermercados já tem esse departamento para grãos, para produtos integrais, para produtos naturais. Então, assim, quando você for no supermercado, explora. Bom dia, Vanderlei. Explora mais esse supermercado, sai da zona de conforto, vai com tempo, né? Eu adoro ir pro mercado sem assim, pressa, sabe? Eu fico até estressada, porque aqui o mercado fecha 12:30 pro almoço. E aí, quando dá 12:15, já não entra mais ninguém no mercado. E eles ficam falando: vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar pro almoço. E aí eu fico: eu não gosto de comprar as coisas apressadas. Eu tenho que ir cedo, né? Tenho que ir cedo para poder dar tempo de comprar as minhas coisas. Porque eu gosto realmente disso, de explorar o supermercado e ver o que tem, ver as novidades, ver preço Então, a minha dica é: explore o supermercado. Você encontra muita coisa lá. Loja de produtos naturais. Então, hoje em dia já tem empórios de produtos naturais em muitas cidades. Acho que até cidade pequena de interior já acha isso. Cúrcuma, essas outras coisas raízes, você acha em sacolão, você acha em feiras de rua, você acha até em supermercados, assim, grandes redes, você também acha. Geralmente fica embalado. A cúrcuma, apesar de ser uma raiz igual o gengibre, ela geralmente não fica ali junto com as verduras, às vezes fica na parte dos refrigerados, onde fica aquelas comidas embaladas, refrigeradas, na parte de hortifruti. Então, assim, realmente é um serviço de você ir pesquisando aonde que tem cada produto. Em São Paulo, existe a zona cerealista. Se você que está me ouvindo mora em São Paulo, provavelmente você já conhece a zona cerealista. Óbvio que agora estamos em quarentena, não é o momento para você ir na zona cerealista, que fica lá na rua Santa Rosa, perto do Mercadão Municipal. É uma rua
incrível. Eu tô com saudades daquela rua só de produtos naturais. É, estamos em quarentena. O que fazer? Existe a zona cerealista online. Então, mesmo que você não mora em São Paulo, você mora em uma cidade onde não tem nada de natural perto de você, existe a zona cerealista online. Coloca no Google Zona Cerealista Online, é uma loja e você compra tudo pela internet e eles entregam na sua casa. Tem uma loja que eu gosto, é o Armazém Santa Filomena, é um dos mais conhecidos e eu acho que é um dos únicos que eu posso recomendar, porque eu já comprei muito. Quando eu tinha um restaurante, eu só comprava online, então eu acabei não tendo mais tempo para ir lá comprar, né? Eu adoro comprar pessoalmente, mas chega uma hora que a gente não tem tempo mesmo. Então eu comecei a comprar online. Armazém Santa Filomena, você faz o seu cadastro, paga, eles entregam bonitinho, tudo empacotado na sua casa, é um produto de qualidade. Você acha de tudo, 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 tudo. Só não coisas frescas não, só coisas secas, tá? Melado de cana, tâmara, conta de tudo. E então é isso. E também, gente, feira de rua, né? Quando a gente começa a comer natural, a gente tem que explorar mais os mercados, as feiras de rua, assim, são insubstituíveis. Feira de rua é muito bom, é um lugar onde você descobre muita coisa nova. Nossa, ano passado eu descobri assim, umas coisas bem diferentes. Só de você pergunta, nossa, para que serve isso? Para que serve aquilo? E aí você começa a conhecer ingredientes novos, né? E aí, se você quer algum ingrediente que você nunca viu, um exemplo Estou usando a cúrcuma porque foi uma coisa que me perguntaram, mas pode servir para outros ingredientes. Então, não sei onde vende cúrcuma. Vai lá na feira de rua, perto da sua casa, e pergunta nas barracas: olha, você tem cúrcuma? Vende cúrcuma? Às vezes essas pessoas não vendem porque não tem uma demanda. Ninguém nunca perguntou. Você chegar no supermercado e falar: moço, vende tal ingrediente, quinoa, um exemplo? Não vende. Poxa, você não considera vender? Porque às vezes a pessoa ninguém pergunta pro gerente, pro dono do mercado, acaba sendo aquele mais do mesmo. Então, quando a gente mostra que tem uma demanda por tal produto, as pessoas começam a vender esse produto. Então, isso é uma dica. Se você não tem tempo de comprar, porque às vezes também a pessoa não tem tempo, né? Existem muitas pessoas que fazem entrega de verdura em casa. Existem muitas... Você procura aí na internet muito sacolão de orgânicos, pessoas que entregam caixas de orgânico, nossa, uma variedade assim de produtores que entregam em casa hoje em dia. E aí você faz assinatura de uma cesta e eles entregam o que está disponível, ou você escolhe cada ingrediente que você quer. Eu fazia bastante isso. Eu acho que é muito legal ver ingredientes fresquinhos, direto do produtor. Em São Paulo tem muitas pessoas que fazem esse trabalho, que vem direto da... Como é que chama? Lá de Minas. Me deu um branco agora, na cidade. Enfim, Cantareira... Não é Cantareira. Esqueci o nome da cidade. Mas vem... Eles fazem cestas direto dos produtores e aí entregam na casa das pessoas. Então, isso é muito legal. E aí tem as lojas online, igual eu falei, o Armazém Zona Cerealista Online, ou Armazém Santa Filomena, que você entra e você escolhe tudo e entrega na sua casa. Então, eu acho que esse tipo de serviço vai aumentar muito agora, principalmente agora, depois dessa crise. Ninguém merece mais, tipo, zona cerealista. Apesar de eu gostar muito, mas mesmo se eu morasse em São Paulo, eu não me vejo mais naquela multidão de gente que é a Rua Santa Rosa para comprar coisas. Eu prefiro 1000 vezes pedir e entregar na minha casa. E aí esse tempo que eu gastaria para ir comprar, eu
resolvo muitas outras coisas. Uma delas é eu prefiro gastar tempo fazendo a comida. E bom, eu acho que é isso. Então, respondi essa pergunta: onde encontrar os produtos? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode escrever aqui para mim que eu respondo, tá bom? Outra dúvida ou dificuldade que surgiu aqui foi ideias para diminuir ainda mais o consumo de carne. Ideias para diminuir ainda mais o consumo de carne. Dicas eficazes para fazer... Ah, tá. Nick, já respondo a sua pergunta dos bolos veganos. Mas a pergunta que eu estava respondendo é ideias para diminuir ainda mais o consumo de carne. Então, essa é uma dificuldade dessa minha seguidora. Gente, não é novidade para ninguém que a gente tem que diminuir o consumo de carne, né? E eu acho que essa é uma dificuldade muito grande de quem está diminuindo, de quem está nessa transição alimentar, porque quer substituir a carne. E eu entendo, porque a gente cresceu, né, com essa cultura, e aí quando a gente para de comer carne, automaticamente vem aquela pergunta: como é que eu substituo a carne? A minha resposta é: você não vai substituir a carne. Ponto. Nada substitui nada. E quando você aprende isso, quando você aceita isso, é muito libertador. Muito. Eu não sou do time que gosta de carnes vegetais, carnes do futuro, carnes feitas no laboratório. Eu não gosto. É a minha opinião, tá? A minha opinião não quer dizer que é certa e nem errada, é só a minha opinião. Eu não gosto desse tipo de carne, não acho que seja sustentável, não acho que seja necessário. Eu acho que quando você faz uma decisão de parar de comer carne, parou de comer carne, ponto final. E existem outros alimentos que você pode usar no lugar da carne, não como substituto na questão de sabor, de consistência, porque não faz sentido, né? Na minha opinião, não faz sentido você parar de comer tal coisa e querer substituir por uma coisa que tem a mesma cor, sabor e consistência. Não faz o menor sentido. Então, assim, a gente, pelo menos eu penso isso, a gente parar e ampliar o nosso conhecimento com milhões de opções de vegetais, de comida que nós temos, né? Então, assim, ideias para a gente poder comer no dia a dia, isso vai aparecendo conforme a gente vai testando novas receitas, né? A gente precisa ter mais criatividade, sair da nossa zona de conforto, testar novos ingredientes, né? Como que eu faço tal coisa, tal coisa. Eu acho que quando a pessoa ela tem uma dieta muito arroz, feijão e carne, fica muito no mecânico, fica muito aquela coisa básica, né? Você não arrisca, não conhece outros ingredientes. Quando você tira esse elemento carne, você abre espaço para um mundo de possibilidades diferentes que antes você não conhecia. Por exemplo, as punks. Onde já se viu comer coração de bananeira? Então você faz uma caponata de coração de bananeira que fica maravilhosa, né? Você faz coisas com a jaca, você descobre ingredientes maravilhosos, os legumes, você aprende a dar uma cara diferente, né? Porque aí o legume, ele não entra mais como uma coisa, um acompanhamento, o legume ele vira o foco principal do seu prato e aí você realmente se esforça em fazer com que esse legume ganhe brilho, que esse legume ele fique bom, né? Porque você não tem mais onde se escorar aquele
apoio da carne. Então, aquele legume, ele é o principal. Então, eu acho que isso que é o lindo da gastronomia natural, né? Não é a gente ficar buscando substitutos, porque aí você nunca sai da zona de conforto, né? Você larga o produto tal, aí vai no mercado e compra o produto Y congelado dentro de uma caixinha. Não faz sentido nenhum, na minha opinião, tá? Na minha opinião, amplie os seus horizontes para conhecer novos ingredientes. Existem ingredientes incríveis e a gente só aprende testando, tá? A criatividade é um músculo que a gente tem que exercitar todos os dias. Eu não nasci com criatividade para desenvolver receita, vou cozinhar um monte de coisa diferente, todo dia fazer comida diferente, quiabo não sei das quantas, jiló não sei das quantas. Não, eu tive que aprender, porque eu quis trabalhar com alimentação natural, eu quis abrir um restaurante, então eu tive que exercitar a minha criatividade. Então, quando a gente se coloca nessa posição de eu vou aprender e eu quero aprender novas receitas, a gente exercita essa criatividade. Cada dia você vai testando novas formas de consumir o mesmo alimento, por exemplo, né? Então agora a gente está na época do abacate no Brasil. Quantas receitas gostosas dá para fazer com abacate? Um monte, um monte. Então essa é uma dica que eu sempre passo para todo mundo que me segue. Toda vez que eu faço uma live eu falo da mesma coisa, né? Quando você for fazer uma receita, você procura pelo ingrediente que você tem em casa. Não dá pra gente aprender a cozinhar só com receitas. A gente tem que buscar inspirações de acordo com o ingrediente que você tem na sua casa. Então, por exemplo, eu tenho grão de bico, né? Poxa, a maioria das pessoas não conhecem tantas receitas com grão de bico. Faz o hummus, faz alguma outra coisa e pronto, acabou. Existe um mundo de receitas com grão de bico. Isso é só um exemplo que eu tô falando, né? Existem muitos milhões de ingredientes. Pesquisa a referência com esse ingrediente específico, porque aí você vai acabar descobrindo, nossa, quantas receitas que existem com grão de bico. E a mesma coisa você faz com o resto dos ingredientes. Cenoura. O que eu posso fazer com a cenoura? Nossa, eu faço, um milhão de coisas diferentes com a cenoura. E assim você vai exercitando a sua criatividade. E descubra o que você gosta. Porque assim, eu enxergo a carne como um comfort food, que é aquela comida que você lembra da sua família, de quando você era pequeno, da sua casa, e é aquela comida que é familiar, que você, né, se sente em casa. Descubra outros alimentos que supram essa necessidade do comfort food. Um exemplo, macarronada. Só um exemplo. Nossa, eu adoro macarronada. Então, assim, quando você estiver com muita vontade de comer um negócio assim, faz um comfort food que você se sinta, que te traga aquela lembrança daquela comida de infância que você gosta, né? Porque aí você acaba aprendendo a usar os ingredientes a seu favor e não ficar tão refém de falar todos os dias ter que achar um substituto para aquele ingrediente, sendo que aí você fica frustrado, sabe? Aí que entra a frustração das pessoas e acaba desistindo e não dá. É uma coisa que a gente vai ter que aprender com isso. Não dá para substituir as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E isso não quer dizer que essa outra coisa é ruim ou é inferior. Pelo contrário, ela pode ser tão boa quanto. É só a gente saber fazer e colocar amor nisso. E eu espero que, a partir de agora,
você que está me ouvindo que ainda come carne, a gente realmente precisa diminuir esse consumo. Isso é uma coisa urgente, assim, séria, né? Não só pela saúde nossa, quanto para a saúde do planeta. Não é sustentável a quantidade de carne, a quantidade de produtos de origem animal que é produzida. É desnecessária essa massificação do consumo de carne desse jeito que é feito, sabe? Não é normal. E aí as pessoas falam, mas o homem da caverna também comia carne. Ele comia carne, mas não tanto quanto os homens de hoje em dia comem, né? Ele tinha que caçar a carne, era muito mais difícil para ele conseguir aquela carne. Não é igual hoje que você vai no açougue e compra aquele monte que tá, né? A procura é muito grande. Então a gente tem que repensar. São coisas que a gente tem que repensar nossos hábitos de consumo, levando em consideração o todo, sabe? Não só o nosso gosto, mas eu gosto. A maioria das pessoas que param de comer carne não param porque não gostam, né? Venhamos e convenhamos, não é uma coisa ruim, né? Se fosse ruim, ninguém comia. As pessoas param porque tem um propósito, e é o que eu falei no começo da live. Ache o seu propósito, ache a sua motivação, tá? Eu não tô aqui para ser radical, nem para falar para você mudar, virar, sabe, X ou Y. Eu não sou nem um pouco radical. A proposta aqui é diminua o consumo. Diminuindo o consumo, você vai descobrir um mundo de possibilidades e você vai se sentir muito feliz. Porque quando a gente sai da zona de conforto na alimentação, isso abre assim portas, isso extrapola para muitas áreas na sua vida, muitas. A gente fala de alimentação, gente, é uma coisa assim que é lindo, é incrível como isso extrapola para outras áreas da sua vida. E isso é uma coisa que eu vou abordar muito, muito nas minhas lives agora, todos os dias, às 10 horas da manhã. Bom, respondendo, acho que já está respondida essa dúvida sobre como diminuir ainda mais o consumo de carne. A próxima pergunta, para a gente terminar, bolos veganos. O Nick pergunta, bolos veganos, dicas eficazes para fazer eles crescerem. Muito difícil conseguir atingir o ponto certo. Nick, eu dei uma aula essa semana, tem um vídeo meu aí no IGTV, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Bolos veganos. O que eu uso no meu bolo? Eu usava fermento mesmo, fermento biológico, fermento de bolo. Hoje eu não uso mais. Então o que eu substituí? Pelo bicarbonato e o vinagre de maçã. Então eu não uso o fermento, eu coloco... A minha receita é 2 colheres de vinagre de maçã, colheres de sopa, 2 colheres de sopa de vinagre de maçã para 1 colher de chá de bicarbonato. É isso. O bicarbonato você vai colocar no final, no finalzinho, a hora que a forma já está untada. O bolo está batido, o forno está quente, você vai colocar o bolo para assar, aí você vai pôr o bicarbonato, mexe rapidinho, põe na forma e assa. Não tem como não crescer, tá? Não tem. Outra coisa também é ficar batendo muito a farinha. O bolo ele não se mexe muito, não é pão, porque senão ele fica, como que fala, embatumado. Ele fica borrachudo, né? Ele não cresce. Então o bolo você não pode bater demais a farinha. Quando você coloca a farinha, é rápido. Seja no liquidificador ou seja na mão, é só para misturar. Misturou, pronto. Põe na forma e assa. Então, eu acho que é esse, assim, não tem como... Eu acho que é esse o segredo, assim. Aí teria que ver também como é que você está fazendo do começo até o final, mas eu acho que essa dica, ela é super eficaz. Não tem como dar errado, não, tá? Vinagre
e bicarbonato. Além de fazer o bolo crescer, ele vai ficar fofíssimo, delícia. Gente, bolo vegano é vida. Quem não viu o meu vídeo, a minha aula que eu fiz essa semana, faça. Porque mesmo que você não seja vegano, cara, bolo vegano é muito fácil de fazer. As chances de dar errado são mínimas, mínimas. Então, assim, para que eu como ovo? Como ovo. Mas para que eu vou pegar o ovo que eu deveria comer e vou pôr num bolo? Eu acho que são certas coisas que a gente tem que parar para pensar um pouquinho, né? Ovo é um ingrediente tão nobre e a gente pega para fazer um bolo e vai lá meia dúzia de ovo para fazer claras em neve. E aí você fala, caraca, tudo isso para ter um bolo fofo e não sei das quantas, é muito um jogo de ego, né? Eu acho que é um ingrediente muito nobre para a gente fazer isso. A confeitaria vegana ela veio para revolucionar esse tipo de coisa, sabe? Você não precisa. Tem formas de você fazer sem usar tanto ingrediente de origem animal. Fora que o bolo vegano, ele é um bolo inclusivo. Qualquer pessoa come, né? Toda vez que alguém vem na minha casa, eu sempre faço jantar vegano, bolo vegano, porque aí qualquer pessoa come, você não passa por aquele constrangimento da pessoa falar, ai, eu sou alérgico à lactose, ou eu sou intolerante ao ovo, eu não posso comer. Quando você faz um bolo vegano para receber visita, ou vai na casa de alguém, você faz para levar, é sucesso. Porque aí todo mundo vai poder comer e não tem erro, né? E aí quando você começa a fazer, igual eu não me lembro a última vez que eu fiz um bolo com ovo ou com leite animal. Assim, faz anos, porque é muito mais fácil. Quando você começa a fazer bolo vegano e você percebe que ele fica tão bom quanto o outro, não tem volta. É assim, maravilhoso, super fácil, muito mais econômico também, então não tem mais sentido. Certas coisas chegam para revolucionar, né? Então eu acho isso muito legal. Vilani, que bom ver você por aqui, obrigada. Essa do bolo eu não sabia, agora entendi porque os meus não crescem. O bolo tem muitas. Obrigada pelos corações, adoro coraçõezinhos. O bolo ele tem alguns segredinhos. Então, uma delas é esse. Primeiro você bate todos os ingredientes líquidos com açúcar. Regra de ouro para qualquer bolo. Primeiro bate todos os líquidos com açúcar. Depois, por último, você coloca farinhas, mistura muito rapidinho. Por último, você vai colocar o fermento ou bicarbonato. E nisso, a sua forma do bolo já tem que estar untada, o seu forno já tem que estar pré-aquecido. Pôs na assadeira, pôs no forno, esquece. Esquece esse bolo por meia hora, pelo amor de Cristo. Não fica abrindo o forno, não fica olhando pra ele assim, tipo, né? Parece que tá zicando aquele bolo. Se você ficar olhando pra ele muito, muito, ele não vai crescer. Então, assim, esquece ele lá, deixa ele bonitinho lá. Daqui meia hora você vai lá e dá uma olhadinha nele, que ele já vai estar lindo, maravilhoso. Bom, gente, a nossa live já tá chegando ao fim. Já tô aqui falando há quase uma hora. Alguém tem mais alguma dúvida pra gente encerrar? E amanhã a gente volta com uma amiga minha, confeiteira, e nós vamos falar sobre a cozinha que transforma. Ela vai falar como que a cozinha transformou a vida dela. É uma confeiteira famosa e eu acho que vocês conhecem ela. E hoje eu vou fazer um post para divulgar, tá bom? Amanhã às 10, não perca. Vocês vão gostar. Gente, muita coisa legal que eu tô preparando para vocês. Quem tiver dúvidas, deixa pra mim. Dúvida, sugestão, qualquer coisa que vocês acham legal.
para compartilhar aqui, pode mandar para mim que eu respondo para você, tá bom? É isso, gente. Obrigada, muito obrigada por vocês estarem aqui e até a próxima, até amanhã.